Boa noite mais uma vez a todos e a todas. Também tentar ser objetivo, tem vários temas e eu queria tentar captar um pouco o espírito de algumas coisas que foram faladas e também tratar de alguns temas que foram trabalhos da semana ou ações do nosso mandato. Eu queria dizer o seguinte: o espaço do diálogo ele tem que ser permanente. Nessa casa, com o Poder Executivo, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com as instituições constituídas na cidade. Eu queria deixar claro assim, nós vamos nos movimentar de acordo com os sinais que são dados. Principalmente aqui, que nós somos minoria. Então, nós vamos, quando se falar em necessidade de diálogo, necessidade de ter paz, e outros tipos de necessidades que são tanto faladas aqui, nós vamos pedir que se pratique a paz, que se pratique a democracia, que se pratique o respeito. E se a gente observar nas últimas sessões, né, o decorrer delas, a evolução das coisas, a gente vai observar que as posições vão mudando, as pessoas vão se entendendo e tal. E nem acho que a atual, digamos, correlação de forças que nós temos hoje aqui na Câmara vai se manter. Vai acontecer muita coisa, a gente tem que ver se o prefeito vai ser candidato a deputado ou não. Daqui a um ano nós vamos saber isso e já vai ter algum tipo de movimentação nas bancadas atuais, tá certo? Tem a questão da sucessão, não existe uma oposição, existem várias oposições, não existe uma situação, tem várias situações, cada um tem a sua nuance. E se um secretário, um diretor nos atender bem, nós vamos vir aqui e elogiar. Se não nos atender, nós vamos denunciar. Se esconder, nós vamos denunciar e não tem segredo. Nossa ação vai ser assim nessa legislatura. Queria mostrar um exemplo prático disso, em relação aos centros zoonoses da cidade, que a gente vai adotar a metodologia de, para algumas questões nós vamos ligar, agendar, dialogar, pedir já para a Secretaria de Saúde uma conversa, nós vamos agendar para entender os mecanismos da rede, mas em alguns lugares nós vamos chegar de surpresa, né? Porque para algumas questões é importante que assim seja, né, para que, se tiver algum problema, nós vamos detectá-lo. Foi assim que a gente fez em relação ao aterro lá do Capivari. Não adiantava a gente ligar para os secretários, é o seguinte, a gente quer uma reunião porque a gente quer ver se o aterro está sendo aterrado, se tem lixo lá. Não faz sentido, né? Ou como aconteceu com o vereador Valdir Barreto, que teve um acesso barrado. A vista de um processo ele é imediato. Eu estou com vontade de dar vista no processo, eu me dirijo à secretaria e solicito a vista. O processo está lá. Não há um encargo para nenhum secretário. Então, tive uma surpresa muito boa, a vereadora Marta Leão, o vereador Valdir Barreto, em relação aos centros zoonoses, depois do nosso Fórum do Bem-Estar Animais, que uma das pautas nossas era o início dos trabalhos. Está aí a gente lá no Centro Zoonoses, junto com a Fernanda, que é veterinária, e com a Camila e com o Paulo. Camila, que é responsável pelo setor, que nos atendeu muito bem, e nós chegamos de surpresa, e a surpresa não os constrangeu, muito pelo contrário, nós fomos, ainda assim, muito bem atendidos. E deu para compreender que, quer dizer, a gente imaginava, mas se confirmou, né, que primeiro já começou o trabalho, né, em relação a saúde animal, a prevenção das doenças, que é o centro da questão das zoonoses, iniciou os trabalhos no dia 14, né, na cidade de Vinhedo, e a gente parabeniza, né, a gente cobrou, iniciou, então a gente vem aqui parabenizar. E é importante deixar claro para a população e para os jornais da cidade que acompanham e informam, que a questão da saúde pública está sendo tratada e vai ser aperfeiçoada no centro zoonoses, ou seja, a vacinação, a castração, problemas em relação à raiva, ou doenças que acontecem no mundo animal, digamos assim, vão ser tratados lá. Agora, a questão do bem-estar animal, da doação, né, do tratamento daqueles animais que estão soltos na cidade, que foram, por exemplo, atropelados. Hoje, em Vinhedo, se um animal é atropelado, ninguém sabe o que fazer. É uma correria, né? Se for uma família pobre e não tem o que fazer, é um horror. Não tem onde ir. Então, nós vamos insistir com a pauta da criação do Departamento de Bem-Estar Animal, viu, seu secretário de Governo, Zé Luiz Benegossi, nós vamos dialogar sobre isso, é uma pauta que a gente vai insistir, bem como a criação do Conselho Municipal
do bem-estar animal. Então está aí um exemplo que funcionou, que o diálogo aconteceu e que a gente parabeniza, no entanto, vamos cobrar para que se aperfeiçoe. Também queria falar do curso que a gente teve, porque é importante o tempo todo a gente se atualizar, eu acho que ninguém sabe tudo, não existe formação ou experiência que não necessite de atualização, de diálogo, de aperfeiçoamento. Isso vale para tudo, para todas as profissões. Eu acho que algumas coisas ficaram claras e acho que isso que nós ouvimos lá e que dialogamos tem que se tornar prática, repito. Por exemplo, em relação às constitucionalidades dos projetos. Nós tivemos muitas contradições aqui. Projetos idênticos no sentido da constitucionalidade, da análise da constitucionalidade, por exemplo, a questão dos panfletos eleitorais, que para a oposição foi contra, para a situação foi a favor. Isso não pode. Toda vez que isso acontecer, nós vamos denunciar. Ou projetos que teriam, provavelmente, inconstitucionalidade dada pelo IBAN, que é um órgão que dá inconstitucionalidade para tudo, impressionante, já sabemos, quando vai para o IBAN a gente já sabe. O Ficha Limpa Municipal tinha parecer de constitucionalidade no Brasil inteirinho, o IBAN dava contra. Mas os projetos que provavelmente seriam dados em constitucionalidade pelo IBAN, como o dos fogos, ou mesmo esse da questão eleitoral, não foram enviados para o IBAN. Engraçado, né? Só os da oposição. Então, essas contradições eu peço que a gente analise-as com carinho. Outro exemplo, o projeto de lei que nós nos debruçamos, analisamos, colocamos a legislação que está vigorando, porque não é um problema a gente não colocar a legislação, a gente colocou em relação à questão da participação popular, dos referendos, né, dos plebiscitos e da iniciativa popular. Que no meio do curso, se eu tiver eu deixo, só concluir o raciocínio, eu permito, sim. No decorrer do curso, o professor fala, quando a gente entrou na iniciativa popular, falou-se do projeto da vereadora Soninha, do PPS de São Paulo. E ele elogiou, falou que era um grande projeto, que foi muito bem elaborado, que cadenciou a questão da constitucionalidade. O engraçado era o seguinte, era o mesmo projeto que nós apresentamos aqui e foi dado parecer de inconstitucionalidade. Então, esse parecer saiu da Comissão de Constituição e Justiça, está indo para a Comissão de Participação Legislativa, a vereadora Ana Genesini é a presidente, se eu não me engano, e eu também faço parte. Então, eu queria ver, sim, para a gente colocar na prática isso. Vamos recuperar esse projeto e vamos ver o grau de boa vontade das comissões, da casa, né? Vereador Helmut, 30 segundos, porque meu tempo vai acabar, eu tenho mais 2 temas. Pois não, menos do que isso. O senhor está convidado para participar das nossas reuniões, das reuniões da Comissão de Constituição e Justiça, e falar a hora que julgar oportuno, óbvio que com autorização da presidência, mas será ouvido. Claro. Não, sempre que puder, participarei ou enviaremos alguém da bancada do pessoal. Tem um tema que eu quero começar aqui, mas quero continuar em outras sessões, que é em relação aos medicamentos de alto custo. Teve uma situação na cidade, a gente chegou também de surpresa na Secretaria de Saúde para falar com a secretária, nos atendeu bem. E a gente, talvez nem todos saibam, mas não são todos os medicamentos que estão padronizados na rede. E o Brasil todo padroniza, né, a partir de uma padronização, que eu não lembro o nome agora, ABC Pharma, se eu não me engano. Só o Estado de São Paulo não consegue fazer isso por causa de um entendimento do Tribunal de Contas. E isso tem coisas que são medicamentos para pessoas que têm câncer, medicamentos importantes e que nem sempre são tão caros assim, ou às vezes são tão caros, mas essa não padronização prejudica a população vinhedense, atrasa, porque aí tem que abrir requisição, abrir licitação, é um horror, né? Demora muito. Eu tive com um caso concreto lá para, a partir daquele caso concreto, discutir o todo, né? Que eu acho que é assim que a gente deve proceder em algumas questões, e essa foi um caso. Então, a gente tem que fazer também um esforço comum de pensar aqui nessa casa, de como contornar esse problema e, eventualmente, convencer o Tribunal de Contas de que, se os outros 26 estados permitem, porque o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não permite. A água é um tema importante, não vai dar tempo, mas a gente vai insistir, vamos fazer uma campanha pública, se necessário. Senhor José Luiz Benegócio, se o governo, que é um todo, a Cenebave não é apartada, entender esse clamor que está sendo colocado pelos vereadores e a população está colocando o tempo todo nos jornais, nas redes sociais e falando, o governo, sinceramente,
revogaria aquele decreto e diminuiria a tarifa de água na nossa cidade. Se assim nos for feito, nós vamos fazer uma campanha pública e, se necessário for, entraremos na justiça.